Você não vai para a Bíblia, você vai orar, o seu primeiro impulso é fazer isso. Pelo menos se a gente é crente, de fato, a gente vai buscar a Deus. E se de alguma maneira o diabo ele consegue enganar nossas vidas, achando que o problema é tão grande, que parece que nem Deus vai poder resolver, de maneira que a gente possa dizer, nem lembrei de orar, porque eu não orei, porque eu não me coloquei diante de Deus, porque eu não busquei a face do Senhor. É uma forma de engano de Satanás, exatamente para a gente impedir daquilo que Deus não nos deu, a graça de orar. Quando as coisas estão difíceis, a gente ora. Quando as coisas estão difíceis, a gente ora. Se está tudo muito bem, o que é que a gente faz? A gente canta. Quem está alegre, canta, é isso que o Tiago diz. Mas quem está triste, quem está atribulado, o que é que tem que fazer? Ora. Ora, porque é Deus que em Deus a gente encontra paz, porque em Deus Ele nos faz entender que todas as coisas estão nas suas mãos e Ele pode nos direcionar, no meio da nossa oração, abrir nosso entendimento para saber o caminho que a gente deve seguir. Na pergunta de número 16, quando o Catecismo de Heidelberg ele faz a pergunta: por que a oração é necessária aos cristãos? A resposta é: porque a oração é a parte principal da gratidão que Deus requer de cada um de nós. Além disto, Deus quer conceder sua graça e seu Espírito Santo somente aos que continuamente lhe pedem e agradecem de todo o coração. Queria que você abrisse sua Bíblia aí, Salmo de número 50, versos 14 e 15. Outro abram o livro de Mateus, capítulo 7, versos 7 e 8. 14 e 15. E alguém abre em Mateus, capítulo 7, verso 8. O que é que ele pede para a gente oferecer? Sacrifícios de ações de graça. O que é um sacrifício de ação de graça? Você sabe? Sabe? Haviam 5 ofertas destinadas no povo de Israel. Cada uma dessas 5 ofertas prefiguravam Cristo. Oferta pelo pecado, oferta pela culpa, o holocausto, oferta pacífica e esqueci a última. Eram essas 5 ofertas. Não estou lembrando a última. Mas essa oferta, chamada pacífica, é a oferta de ações de graça. A oferta pela culpa e a oferta pelo pecado eram ofertas que a Bíblia chama de ofertas de aroma agradável de forma alguma, porque ela representava o pecado, representava a iniquidade. Então essas ofertas elas não poderiam ser agradáveis ao Senhor. A única 2 ofertas que eram agradáveis ao Senhor era a oferta de holocausto, que o Senhor, como aroma suave, porque era uma oferta voluntária e que os homens entregavam-se completamente a Deus. A oferta do holocausto, ninguém podia comer do animal. Na oferta de pecado, parte da vida da comunidade, quando ofertava esse animal, parte ela comia também. Mas ela não era uma oferta que era agradável. Por que não era agradável? Porque simbolizava exatamente como é que eu posso oferecer alguma coisa para Deus se ela está contaminada com o pecado. Ela deveria ser totalmente extirpada, ela deveria ser totalmente eliminada. Então, quando Cristo ele oferece a sua vida, ele oferece como uma oferta pelo pecado, ele oferece como uma oferta pela culpa, para remover a nossa culpa, oferta pelo pecado para dizer que nós precisávamos morrer, oferta pela culpa para extirpar toda a consciência pecaminosa e culposa das nossas vidas. Tanto é que diante no céu, presta sua atenção, você nunca mais terá culpa diante de Deus, mas você sabe que era culpado.
Está dando para entender? No céu, a gente vai saber que não era para nós estarmos ali. Mas nós não sentiremos culpa por estar ali. Porque a oferta da culpa foi removida de nós. A consciência culpada, o pagamento, a gente sabe que não deveria estar lá, mas alguém pagou por nós. A gente fica feliz, mas sabe que exatamente a gente não se entristece por ter mais pecado, mas porque sabia que agora essa culpa, esse peso, aquilo que carregava, foi retirado de nós. Agora a gente está livre. Lembre-se, ainda que o Senhor não toma o inocente por culpado, o culpado por inocente. Ele não toma o culpado por inocente. Ou seja, eu cometi uma culpa, mas eu não vou ser tomado por inocente. Mas se eu não sou inocente, como é que eu vou entrar no céu? Porque alguém vai pagar por isso. Ele vai te retirar essa culpa. Você continua sendo o culpado, mas agora, porque eu retirei essa culpa, ainda assim você não é inocente. Eu estou te justificando diante de mim. Somente isso. Ou seja, aquele peso não cai mais sobre nossas vidas. Quando a gente começa a entender isso, que o Cristo fez algo poderoso sobre as nossas vidas, e a gente agora vai entrar, quando a gente vai oferecer o sacrifício de ações de graças, é exatamente por tudo aquilo que Cristo fez por nós, ou tudo aquilo que era impossível de nós cumprirmos, Ele cumpriu. E quando a gente oferece esse sacrifício, nós estamos entrando num sacrifício de comunhão diante de Deus. Um sacrifício em que a gente está se unindo diante do Senhor em ações de graça por tudo que Ele fez. Por isso que esse sacrifício era um aroma agradável ao Senhor, porque agora o homem está em paz com Deus e ele se apresenta a Deus para viver diante de Deus. Quando o apóstolo ele começa a falar isso, ou no caso Davi, sacrifícios de ações de graça, o Senhor não vai, oferece esse sacrifício de ações de graça, porque a coisa mais séria das nossas vidas é a gente aprender a ser grato a Deus. Para ser ingrato a Deus, o que eu tenho que fazer? Júlio, o que tu tem que fazer para ser ingrata para com Deus? Me diz. Vai? Uma coisa só. Basta uma só. Hein? Não entendi. Não, para ser ingrato, tu tem que obedecer? Ingrato. Pecar. E por que pecar é ingratidão? Mas por quê? Mas por quê? Porque o pecado é uma grande ofensa a Deus. Porque é uma grande ingratidão a Deus eu pecar. Separa, mas é verdade. Mas por quê? Porque o pecado é tão uma grande ingratidão, ou seja, não tem uma ofensa pior do que ser ingrato, não é não? Não tem ofensa pior. Por quê? O pecado é uma ingratidão para com Deus. Diga aí, nossa irmã. Vai, Tiara. Não entendi, desculpa. Você torna o sacrifício de Cristo em vão. Mas se a gente fosse antes do sacrifício de Cristo, e tu pecas. Cida. Irmão Jorge. Não, mas certo. Desobediência é pecado, mas por que isso é ingratidão para com Deus? Mas por que ela é? Então, transgressão. Mas por que isso é uma ingratidão? Porque torna um pecado tão ofenso, né, de maneira tão ofensiva para Deus. Por que ele é tão ofensivo para Deus? Porque esse é o ponto. Sim, Deus é perfeito.
Tudo bem, mas por que o pecado ele se torna uma grande gratidão para Deus? Hein? Fala logo a resposta. Quem já sofreu com ingratidão de filhos aqui? Lógico, quem for o pai, né? Já sofreu? Com certeza. Consegue pontuar? Não precisa dizer, não. Aquilo ali foi bem difícil. Né? Você consegue pontuar isso ou não? Consegue ver? O meu filho fez aquilo, ou a minha filha fez aquilo. Pois isso aí foi difícil para mim. Eu perdoei, porque eu sou pai, né? A gente tem que perdoar o filho. Mas aquilo ficou sentido, aquilo ficou uma marca. Está dando para entender? E aí, quando você analisa o caso em si, disse, por que foi tão ruim para mim ouvir isso dele? Muitas vezes a gente ouve isso, diz, poxa, cara, eu cuidei de ti, trabalhei contigo, dei tudo para ti, tudo que eu precisava de ti era só que tu falasses a verdade para mim. O mal do pecado é esse ponto, é que as pessoas não consideram mais que a nossa palavra é boa e verdadeira. De que, de alguma maneira, a gente está pensando o mal dessa pessoa. De que quando eu dei a lei, quando eu disse aquela ordem, ele achou que eu estava cerceando ele, impedindo ele de ser feliz. Quando eu dei tudo para ele. Quando eu busco a minha própria vontade e peco, o que eu estou querendo dizer? Disse, Deus, tu não me deu o que eu queria, tu não és tão bom para mim, parece que tu é tão bom porque tu me deu todas as, mas tu me impediu de tomar essa única árvore, porque tu não me deu também essa. Quando a gente peca, a ofensa para conosco, para com Deus é tão grande, é porque a gente considera que o caráter dele é injusto. Não é bom, porque tudo aquilo que Ele nos deu não é suficiente. E se tu dizes, se a gente é pai, e a gente diz para o meu filho, tudo é isso, é bom, tudo é o que tu tens, filho. Tu não pode ter mais nada do que isso. E o filho não consegue perceber que o que ele está querendo é outra coisa que o pai não quer dar. E então ele olha para o pai e diz, não, meu pai está errado. Isso não é a vontade de Deus. Isso não pode ser bom para mim. Quando a gente age de maneira contrária a isso, a gente, como pai, a gente se ofende. Que tipo de pai eu sou para ti? Que tipo de pai eu sou? É a mesma coisa que Deus diz, como é tão grave a ofensa de Deus, porque eu te dei tudo. Presta só atenção nas palavras de Deus, quando Deus vai falar com Davi no seu pecado. Ele conta a história, né, dos dois homens, o fazendeiro que tinha muitos bois e um único homem que só tinha uma ovelhinha. Era várias ovelhas, não era bois. E ele disse, ele podia matar qualquer ovelha, mas ele foi e disse, eu vou matar do meu vizinho. Quando o Davi ouve, disse, esse homem merece a morte. Vai merecer a morte por causa de uma ovelha. Ele disse, tu é esse homem. Eu sou esse homem. Tu, Deus, Ele te fez rei de Israel quando tua família era desse tamanho. Ele te deu isso, isso, isso. E se tu quisesse mais, Deus ainda te daria mais e mais e mais. Porque tu tiraste a única ovelha daquele homem, a única mulher dele. Tu foste extremamente ingrato para com Deus. O que Deus está dizendo, te faltava alguma coisa? Porque se te faltava, eu te dava ainda mais. Era só tu me pedir que eu te dava. Mas tu abriste mão disso e pegaste alguém que não era tua e era de só um homem.
Esse é o ponto quando Deus ele fala sobre o pecado. É uma ofensa tão grande porque fala do caráter da bondade de Deus. E um dos textos que Deus fala, Deus é bom, amados. Deus é bom e Deus é santo. E Deus é verdade. Quando Deus está falando isso e a gente peca, Deus a gente está dizendo, tu és mau, tu és mentiroso, tu és pecador como eu, tu não és verdadeiro, tu não és santo. Por isso que o pecado é uma ofensa enorme de gratidão. Porque se eu não tivesse feito nada, como a profecia fala a respeito do traidor, se fosse um homem diferente, mas era um meu igual, o meu companheiro que comia do mesmo prato, ele se levantou o calcanhar contra mim. Se fosse outro, eu até aceitaria. Mas o meu amigo, o meu filho, o meu irmão, aquele que caminha comigo, aquele que sabe de mim, aquele que entende comigo, ele se levanta contra mim, é muito difícil suportar. E vocês podem entender, né, que a gente deu só comida, alimentação, mas isso é tudo para nós, irmão. Porque é tudo que a gente pode dar para o nosso filho. O que tu pode dar mais para o teu filho? Me diz aí, o que você pode dar mais para o filho? Não pode dar mais nada. Tu dá comida, dá alimentação, tu dá o carinho. O que mais tu pode dar? Tu não pode dar mais nada. Tu não pode dar uma esposa, porque a gente não é desse tempo. Não pode dar mais nada. Tu pode construir um patrimônio para ti e no final tu dá para o teu filho. É isso. Como o Silvio Santos morreu, tá? Na morte dele ele já tinha tudo separado, já estava tudo certinho. Mas não. Mas o Gugu morreu e todo mundo está brigando pela família. Ele não tem, estava tudo em paz ele. Porque ele resolveu tudo, dar tudo certinho. Porque também ele morreu sabendo que já estava morrendo. O Gugu subiu para fazer um trabalho e morreu. Foi isso. Jamais esperaria que ele morreria. Extremamente. Porque não tem coisa pior do que uma pessoa pensar que tu és outra pessoa. Pô, estou andando contigo, Levinho, tu acha que eu sou assim? Não fala mais nada, mas, pô, se ela pensa que eu sou assim, o que é que eu vou fazer? Eu sou mau, pô. Então, aqui a gente tem que entender que quando a gente vai entrar em oração, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é exatamente oferecer um sacrifício de ação de graça, porque como Deus sendo tão bom, tão perfeito, Ele me permite passar por tanta tribulação, sabendo que eu só estou vivendo a vontade dEle. Você vai ter que orar, e vai ter que ainda assim agradecer a Deus por Ele te deixar permitir passar por isso, porque agora você entende, porque o Cristo passou aquilo que Ele passou sem Ele merecer. Porque agora você se conforma ou se assemelha a Ele. Entende agora? Porque eu amo. E porque eu vivo em santidade, e no final, o que é que eu recebi dos homens? A cruz, o desprezo. E não recebi só de homens que não me conheciam. Eu recebi dos meus amigos, daqueles que eu chamei para andar comigo. Ninguém ficou comigo. Todo mundo me abandonou. E teve um que disse na minha cara, eu não conheço ele. Se Cristo passou por isso, Deus está nos ensinando para que a gente passe, mas a gente não vai passar e não vai viver dessa forma se a gente não entrar em oração e agradecer a Deus como um sacrifício mesmo. Daquilo que a gente não consegue, daquilo que a gente não pode, fazer um esforço enorme de orar a Deus e dizer, Deus me ajuda para eu não caminhar para o lado do pecado. Para eu não desistir das coisas, de te abandonar e viver a vida que eu quero viver. Então o catecismo, ele diz exatamente que a gente deveria entrar em oração. E quando entrasse em oração, a gente pedisse muita graça ao Senhor. E pedisse graça e pedisse o seu Santo Espírito, para que pudesse renovar o nosso coração e fazer com que a gente peça e agradeça ao Senhor de todo o coração por tudo aquilo que Deus está nos trazendo. Mateus 7, 8, o que é que ele diz?
Pede, bate, busca, porque todo que pede, recebe. Todo que bate, a porta se abre. E o que busca vai encontrar. O exercício claro da oração é que Deus está dizendo, eu estou pronto a ouvir tua voz e a verdadeiramente te atender. Só que existe um ponto, todo que pede, recebe. Todo que busca, vai encontrar. E todo aquele que bate, a porta vai se abrir. O que Deus está dizendo é que você vai ter sempre alguém ouvindo as tuas orações e atento para as tuas orações para te responder o teu coração, a tua oração, ainda que não seja conforme o nosso desejo. Ainda que não seja conforme aquilo que a gente imagina. Porque Deus sempre tem algo muito melhor para nós, ainda que aos nossos olhos seja extremamente difícil aceitar o que a gente está passando. Mas ele diz, como diz o apóstolo Paulo, aquele que é infinitamente poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto vocês pedem, pensam, segundo o seu eterno poder que opera em nós. Infinitamente mais. Segundo tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Se a gente entra em Deus pensando que a gente vai receber determinada coisa, o Senhor nos dá isso, nos faz aquilo, Deus tem algo muitas vezes muito maior do que exatamente aquele pedido sendo entregue para nós, da forma como a gente está imaginando. Algumas vezes Deus nos dá da forma como a gente pede. Ô Senhor, me dá uma esposa. Ele te deu uma esposa. Ô Senhor, me dá aquele emprego. Eu estou orando, estou pedindo. Aí o Senhor vai te dar aquele emprego. Então, quando às vezes você pede aquele emprego, Deus diz, não quero isso para ti. Você está em oração e Deus está dizendo, não é isso que eu quero. Então você fica chateado porque achava que isso era a melhor coisa que Deus poderia te dar, e agora Ele não te deu. Muito pelo contrário, Ele te cortou e tu está entrando para um outro nível, para uma outra área, para outro erro. O que eu estou fazendo aqui? Eu nem sei. E Deus está construindo algo que Ele respondeu a tua oração, mas se você não consegue ainda agradecer a Deus, porque Ele está te conduzindo para outro caminho. E então quando o caminho termina, foi infinitamente melhor aquilo que Deus fez do que aquilo que eu recebi, se eu tivesse recebido. Porque Deus, Ele conhece a gente. E Ele conhece o propósito que Ele fez nas nossas vidas para que todas as coisas contribuíssem para o nosso bem e não para o nosso mal. Se todas as coisas contribuem para o nosso bem, então a gente tem que ser muito grato a Deus, porque não importa o que aconteça conosco, não importa. Perdas, vitórias, derrotas, curas, doenças, não importa os caminhos que a gente vai caminhar, se a gente ama a Deus, todas essas coisas vão contribuir para o nosso bem. E Ele diz já de antemão isso, tudo vai contribuir para o teu bem. Se tudo vai contribuir, oferece sacrifícios de ações de graças. Não fica triste, não te desespera, não fica magoada, Luzia. Contribui para o teu bem, ainda que aos nossos olhos seja muito terrível. Ele contribui, porque não é e não somos nós que cuidamos de nós mesmos. É Deus que cuida de nós. E Ele sabe como cuidar de cada um de nós. Na pergunta de número 17, ele diz, como devemos orar para que a oração seja agradável a Deus e Ele nos ouça? A resposta é, devemos invocar de todo o nosso coração o único e verdadeiro Deus, que se revelou a nós em sua palavra. E orar por tudo o que Ele nos ordenou pedir. O que será que Cristo nos ordenou a pedir? Vocês sabem o que Cristo nos ordenou a pedir? Luzinho, o que é que Cristo te ordenou a pedir? Mas o que é que Ele mandou para que a gente pedisse? Mas o que é que Ele está te pedindo para te orar? Para ser grato. É uma coisa, verdade. Perdão, verdade. Hã? Pelo pão de cada dia. O que mais? Por coisas lícitas. Hã? Alguém falou mais aí? Adna, o que é que ele pediu para te orar para ele?
Você percebe que isso é coisa da nossa vida diária? Não é nada de sobrenatural. É coisa da vida diária. O pão de cada dia. Você não come todo dia? Você não precisa de alimento todos os dias? E Deus não sabe que tu precisas? Mas Deus está dizendo, me pede. Não entendi, desculpa. A gente pede para quem Deus, não, Ele te ordena a tu amar, Ele nem pede tu amar. Ele diz, ama. Ama teu próximo, é uma ordem. Então o que é que a gente tem que fazer? Obedecer. A gente não precisa orar por esse negócio. A gente pede para que Ele ore o quê? Pelos nossos inimigos. Que estão te perseguindo, ora por eles. É uma ordem. Pelos que te perseguem. Mas para a gente amar os inimigos, Ele diz, ama, não ora pelos inimigos, ama. Se tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Oi? Uma milha, ande duas. Ele pede para orar? Faça. Esse é o ponto nosso. Aquilo que Ele pede para a gente fazer, a gente quer orar. E aquilo que Deus pede para a gente orar, a gente quer fazer. Não pode ser desse jeito. Cada um no seu quadrado. E aqui é interessante porque Deus nos ensina da forma como a gente quer, ou da melhor maneira que a gente vai ter que fazer. Lembre-se, quando a gente entra em Deus, a gente entra em agradecendo e pedindo o Espírito Santo para que Ele possa nos conduzir. Porque a gente ora em oração, exatamente pedindo para que Deus nos dê graça, e já agradecendo o Senhor, e pedindo mais do seu Espírito. Para quê? Para que quanto o Espírito mais estiver na nossa vida, mais é fácil da gente pedir diante do Senhor aquilo que realmente é a sua vontade. Porque, no final das contas, nós não sabemos o quê? Orar como convém. Mas se a gente pede a Deus e agradece a Deus e pede que o Espírito venha sobre nós e o Espírito permaneça cada vez mais forte, nos encha, para a gente buscar exatamente sua vontade, há um passo muito maior para a gente ser bem-sucedido naquilo que a gente pede diante de Deus. E aqui, a segunda resposta que Ele nos dá a respeito disso, como a gente deve orar para que Deus nos ouça, é: devemos muito bem conhecer nossa necessidade e miséria, a fim de nos humilharmos perante a sua majestade. Se a primeira coisa é a gente pedir é agradecer a Deus e pedir o seu Santo Espírito, a terceira coisa que a gente pode dizer é exatamente conhecer a nossa miséria. É por isso que no Pai Nosso a gente santifica, a gente vai caminhando, pede o pão de cada dia, mas a gente não esquece de quê? Perdoa os nossos pecados. Porque a gente tem que conhecer a nossa miséria, porque se a gente entrar diante de Deus e começar a pedir várias coisas assim, que a gente pensa, que a gente acha que a gente pode pedir, e a gente passa a ser Senhor, e Ele é servo. É ou não é? Mas quando eu estou entrando em oração, e eu estou exaltando Deus, e eu estou agradecendo a Deus, o Espírito vai vir sobre a minha vida, e vai sempre dizer: está na hora de tu limpar o teu coração, para te não imaginares que tu está perfeito diante de Deus, que tu é todo justo, e que tu é merecedor de tudo que Deus quer, e pode dar. Mas conheça a tua miséria, e que é por meio da graça de Deus, e somente do seu favor, que Ele te dá o que Ele está te dando. Porque tu não tem mérito em ti. Basta um pecado para a gente não ter mérito de nada, irmão. Basta um. Mas por causa do Cristo, Ele faz com que a gente entenda a nossa necessidade cada vez mais de viver diante do Senhor em forma de santidade, perdoados. Para que a gente sempre reconheça que se uma vez eu era pecador e não conhecia Cristo e eu vivia na lama do pecado, agora que eu estou em Cristo, eu ainda sou pecador. Eu ainda falho. Então a graça se torna ainda muito maior, porque o meu pecado é extremamente ofensivo agora a Deus, porque antes eu não sabia que Ele ofendia, nem sabia que era ingrato. Agora que Cristo me salvou, eu ainda peco, e agora eu me entristeço porque eu estou ofendendo o meu Pai, que antes eu não conhecia quem Ele era, agora eu conheço. Então, nesse ato da gente pedir e se humilhar diante da majestade, a gente entra para o último passo, que Ele diz: devemos ter a plena certeza de que Deus, apesar de nossa indignidade, quer atender a nossa oração.
por causa de Cristo, como Ele prometeu em sua palavra. Ele prometeu que se a gente pede, a gente recebe. Se a gente busca, a gente encontra. Se a gente bate, a porta da graça sempre estará aberta para nós. Então, a última pergunta que a gente encerra: o que Deus ordenou pedir a Ele? A resposta: tudo o que é necessário ao nosso corpo e à nossa alma. Como Cristo, o Senhor, o resumiu na oração que Ele mesmo nos ensinou. A partir, não do domingo que vem, no próximo domingo, sem ser nesse, no outro, a gente vai estudar a oração do Pai Nosso. E a gente vai ver como Deus ordenou para nós pedirmos a Ele e como Ele deseja que nós venhamos entrar na sua presença e assim pedir. O modelo da oração do Pai Nosso é um modelo. A gente pode orar? Pode orar. Mas esse não é o intuito de Deus quando Ele nos ensinou a oração do Pai Nosso. Não foi que virasse uma reza, fosse uma oração decorada e a gente entrasse e fizesse a oração. Foi Jesus que nos ensinou, então está tudo certo, acabou. Não, era um princípio que Ele estava dando nas nossas orações. E quando a gente começar a estudar a oração do Pai Nosso, a gente vai ver que toda essa oração do Pai Nosso, ela está exatamente debaixo de todas as orações que os profetas do Antigo Testamento fizeram em tempos de extrema crise. É igualzinho, o mesmo modelo, o mesmo processo. Tem que ser. A gente tem uma dificuldade porque a gente gosta de resolver as coisas que são de imediatas, não é? Se a gente olhar, vamos colocar a situação do pai do irmão Luzinho, irmão Joaquim. Quando a gente olha a situação dele, o que é que a gente quer? O que é que a gente pediria para Deus? O quê? A cura. Não tem mais nada. Essa é a nossa primeira mão. A gente olha a necessidade e diz, é isso que esse homem precisa. Quando a gente diz, Senhor, nos dá a cura, mas faz segundo a sua vontade, é sinal que a gente não tem certeza realmente se essa é a vontade de Deus curar a vida do seu Joaquim. Correto comigo ou não? Na nossa impressão, no nosso coração, no nosso desejo é que ele seja curado e que ele retorne à sua casa e viva a vida que ele puder viver diante do Senhor, junto conosco. Pois é, a nossa necessidade clara diz que é isso que ele necessita. Mas a gente não tem certeza se é isso realmente que é a vontade de Deus. Pô, mas se isso não é a vontade de Deus, então que Deus leve logo. Não faça ele sofrer. Aí a gente entra de novo na mesma necessidade. A necessidade dele é ser curado. E a necessidade dele não é sofrer. Para ele não sofrer, tu tem duas opções. Ou ele é curado, ou ele vai o quê? Para o céu. É ou não é? Essa é a necessidade. A pergunta é isso realmente que Deus quer? E se Deus sustentar esse homem no leito depois de 5 anos vivendo assim? Aí, 5 anos vivendo dessa forma? Teve gente que passou 13 anos em coma. E num dia ele abriu os olhos e viveu. O que acontece com o pai, com essa mãe que está olhando o filho 13 anos em coma? E Deus está dizendo, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Será que eu tenho que pedir dessa forma? Não, eu tenho que entender, disse, Senhor, o que tu queres fazer nesse tempo? Tu queres fazer isso mesmo, curar? Senhor, cure.
A gente acredita no Senhor. Mas se o Senhor não quer curar, o que o Senhor está querendo fazer com as nossas vidas? O quanto o Senhor quer trazer a gente de novo para os seus pés, para buscar no meio dessa situação uma vida diferente, porque eu entendo que a vida do seu Joaquim está resolvida, irmão. Está resolvida. Pode até parecer que ele esteja sofrendo, talvez esteja sofrendo na sua carne, mas está resolvida na sua alma. Ele está com paz em Deus. Agora, todos os teus irmãos estão em paz com Deus, Luzinho? Todo mundo está em paz com Deus? Teus irmãos? Todo mundo está acertado diante de Deus? Todo mundo está caminhando correto diante de Deus? Então não estão acertando, Joaquim. Mas se for por meio dessa situação terrível que está acontecendo no teu pai, todo mundo voltasse para Deus, não teria sido uma coisa boa ele ter vivido e chegado nesse ponto? Deus às vezes não quer fazer isso. Deus queria muito bem que todo mundo se resolvesse e agradecesse o pai como estava na festa do aniversário, e todo mundo se arrependesse naquela festa de aniversário, e todo mundo voltasse para Deus naquela festa de aniversário de 90 anos que eu estava lá. Mas aconteceu isso? Pode ser que aconteça agora? Pode ser. Mas eu sei de uma coisa, que tudo vai contribuir para o bem dos que amam a Deus. E a gente tem que confiar nisso, para que a gente possa pedir especificamente. Eu encerro com uma palavra de um testemunho que eu tenho diante de Deus. Estava eu e meu amigo meu Fernando. Havia uma lanchonete, como pode dizer? Era do Carlos. Assim, na nossa região ele era famoso. A gente sentava, comia lanche e voltava. A gente passou a comer nessa lanchonete, lanchar nesse ali. A gente gostava dele, mas ele não era crente. Mas a gente gostava dele, ficava lá, sentava, comia e ia embora. E ele percebia que a gente era diferente da maioria dos crentes. Beleza, nem aí. Certo dia ele chega, disse, com o Fernando, com o meu amigo: Fernando, vocês podem ir lá em casa, orar pelo meu pai? Meu pai está com câncer. O médico já desenganou dele. Mas quem sabe se vocês orarem, uma coisa boa aconteça, sei lá, vai dar graça. Ele falando assim, o Senhor, tinha família, tinha tudo. Aí o Fernando disse: Abraão, você vai lá? Eu disse: vamos, irmão. O que a gente tem que fazer? Não tem nada para fazer, a gente não cura, não faz nada. A gente ora e vamos embora. Onde é? Pô, é em outra cidade. Em outra cidade? Uxe. Não, então vamos. Aí ele preparou e ele nos levou. Acho que era uma hora, 2 horas de viagem, uma coisa assim. Não lembro muito bem. Chegamos lá. Rapaz, quando eu cheguei lá, o pai dele era um senhor idoso. Devia estar por volta dos seus... de 80 para cima. Estava na cama, estirado. O Carlos ficou com a gente e disse: olha, ele está aqui. A gente ficou olhando, né? Disse, caramba. Aí eu olhei para o Fernando olhou para mim e disse: Fernando, o que a gente faz? A gente vai orar, irmão. A única coisa que a gente pode fazer. O homem já quase não respondia. Aí disse, Carlos, a gente pode orar? Não, pode orar. Aí a gente entrou e começou a orar. Simples. Começou a orar. Na nossa oração, irmãos, a gente entendeu que Deus ia levar esse homem. Não tinha muita coisa que fazer, não. Também era muito fácil de saber que o homem estava indo para a hora. Não pedi por cura dele. Só que ele tivesse uma passagem mais tranquila, que pudesse se acertar com Deus, pudesse conhecer o Cristo, porque também ele não conhecia. E a gente começou a falar, e aí naquela família a gente não sabia nada da história dessa família, sabe? Essa família era toda em pé de guerra. Um irmão contra outro. Um irmão contra outro. E a gente começou a orar nesse sentido, que Deus pudesse trazer restauração naquela família. Graça, a gente não sabia de nada dessas coisas. A gente terminou da oração, o Carlos estava olhando, estava vendo. Naquele mesmo dia, a gente chegou de manhã, naquele mesmo dia, toda a família se reuniu ao pé desse homem. Os irmãos se reconciliaram ali.
E o pai dele partiu. Deus queria trazer uma reconciliação sobre toda a casa. A gente foi embora, Carlos não levou, né? Depois de uma semana, a gente perguntou: "E aí, Carlos, como está teu pai?" A gente nem sabia que o pai dele havia morrido. Depois de uma semana, a gente encontrou com o Carlos. "Ô, Carlos", a gente foi lá: "E aí, Carlos, como é que está teu pai?" Aí ele disse: "Ele morreu." Aí a gente abaixou a cabeça. Ixi, caramba. Aí ele disse: "Mas não tem problema não, foi muito bom o que vocês fizeram lá, que vocês oraram, meu pai ficou tão em paz daquilo lá, ele só vivia sofrendo, gemendo. A partir de então ele ficou tão em paz, tão sereno, ele começou a falar, ele comeu um pouquinho, ele reuniu a família, todo mundo se perdoou. Havia anos que meu irmão falava com meu irmão e o outro não falava com o outro, todos se reconciliaram naquele dia." Por que Deus está fazendo isso? Porque Deus experimenta nossas vidas em determinados pontos para quebrar nossos orgulhos, para ver que diante da morte nós não somos nada. E precisamos acertar nossas contas aqui nessa terra. Porque se nós não acertarmos nessa terra, não teremos outra oportunidade de acertar com Deus. Deus em Cristo nos abençoe. Oremos ao Senhor.